Glória a Deus, glória, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Glória a Deus, você pode tomar o seu assento. Que bênção, tantas coisas acontecendo na igreja, a igreja está em atividade, jovens, juniores, adolescentes, e o Senhor tem algo para falar ao nosso coração nessa manhã, eu estou certo disso. Vamos à palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 6, carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 13, apenas 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NVI. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justa compensação, falo como a meus filhos. Abram o coração de vocês para nós também. Até aqui. Vamos ter um momento de oração. Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, porque como cantamos aqui, a tua presença ela é real neste lugar. Estamos reunidos aqui no teu nome e pedimos, Senhor, a graça do Senhor para ministrarmos a tua palavra, pedimos a graça do Senhor para ouvirmos a tua palavra, pedimos que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em cada coração, em cada vida nesta manhã, e que tudo isso concorra e ocorra para a glória e exaltação do teu nome, pois é para isso que vivemos. Assim nós oramos, crendo naquilo que o Senhor fará, porque só o Senhor pode fazer algo nesta manhã por nós, e é por isso que nós estamos aqui com fé. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Meus irmãos, eu peguei essa pequena porção da parte dessa carta de 2 Coríntios, em que o apóstolo Paulo está escrevendo. Mas para que nós possamos aterrissar nesse texto, eu preciso contextualizar vocês um pouco naquilo que está sendo escrito e o porquê está sendo escrito e o que Paulo de fato está querendo falar para esses irmãos nesse texto em específico. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo. Paulo chegou até essa cidade, em uma das suas viagens missionárias, ele chegou até essa igreja, e ele passou ali cerca de 1 ano e meio, discipulando, ensinando, formando, preparando líderes, uma cidade muito movimentada, uma cidade litorânea, e nesse tempo em que Paulo sai de lá, essa saída dele é marcada por uma tensão, um conflito com alguém ali da igreja, que desafiou ele publicamente. Ele sai ali meio ferido, e em vez de voltar imediatamente, ele escreve uma carta que no capítulo 2, versículo 4, ele diz que ele escreveu com muitas lágrimas, carta que tudo indica, nós não temos acesso, uma das cartas que foram perdidas, ela não está aqui na Bíblia, nós não temos acesso a essas palavras, ela não está preservada. Em meio a essa situação, outras vozes começam a entrar em cena aqui na cidade de Corinto, pregadores que se autodenominavam como superapóstolos, que apresentavam como importantes demais, eles se autocredenciavam, eles tinham boas credenciais, eles tinham uma eloquência refinada, eles tinham cartas de recomendação, e eles usavam tudo isso para diminuir a pessoa de Paulo. Eles faziam de tudo para que o crédito que as pessoas davam para o fundador daquela igreja, para aquele irmão que se doou, que se entregou ali, fosse colocado em xeque o seu caráter, a sua de apóstolo do Senhor Jesus. O resultado nós vemos muito claro, lá no início da primeira carta, uma igreja dividida, de um lado Paulo, como ali um pai espiritual da igreja, ferido, mas ele fiel, e de outro lado outras vozes, querendo dividir a igreja, e a igreja estava ali no meio, nesse fogo cruzado, as pessoas estavam vivendo tudo isso.
O fato foi que Paulo ele permaneceu amando aquela igreja, Paulo continuou se dedicando por aquela igreja. Esse louvor que nós cantamos agora, né, eu ia até ler um pouquinho antes do que Paulo fala, né? Nós estamos pobres, mas enriquecendo a muitos. Nós não estamos buscando credenciais próprios, mas nós estamos fazendo isso no nome do Senhor, porque vale a pena, né, servir e amar ao Senhor. E é isso que Paulo estava dizendo. Ele não parou de amá-los, ele mesmo com mágoas, mesmo com comparações, mesmo com desconfianças sendo levantadas, mesmo com espaço se fechando para que ele pudesse entrar e continuar acessando o coração daqueles irmãos. Então nós aterrissamos na segunda carta aos Coríntios. O objetivo geral dessa carta, na perspectiva do apóstolo Paulo, era de fato defender a legitimidade do seu ministério. Não porque ele era um homem que falava muito bem, que ele sabia de filosofia, que ele sabia de teologia, ou por uma aparência de um poder que ele pudesse ter. Não, não é nada disso. Ele estava querendo apresentar o caráter de Cristo, o sofrimento que Paulo viveu por amor àquelas pessoas. Paulo está querendo celebrar a reconciliação que já começou a acontecer. Ele está preparando a igreja para uma nova expressão concreta de amor nessa carta. E foi lido aqui pelo pastor Toledo a questão de 2 Coríntios, capítulo 8, quando ele está citando que os irmãos lá de Filipenses, não está escrito Filipenses, mas os irmãos ali da Macedônia, que eram pobres, estavam transbordando em generosidade, e que os coríntios precisavam seguir o mesmo caminho, precisavam fazer a mesma coisa. É isso que Paulo está querendo completar aqui, para que eles pudessem também ofertar para os irmãos necessitados lá de Jerusalém. E Paulo está querendo alertar contra quem ainda tentava desviar o coração deles, contra outras vozes que se levantariam para tirá-los do caminho, para desviar a atenção deles. Então, com esse pano de fundo montado aqui, dentro dessa moldura onde nós estamos colocando, essa carta, ela fala sobre reconciliação, sobre sofrimento, sobre amor pastoral. Sobre amor, acima de tudo, um amor testado pelo fogo. E Paulo escreve aqui no capítulo 6 o seguinte: o nosso coração, quando ele fala nosso, ele fala dele, das pessoas que estavam com ele, dos fundadores da igreja, daqueles que ele discipulava, daqueles que ele amava. Ele está dizendo para a igreja o seguinte: o nosso coração está aberto. Eu gosto dessa outra versão, a Revista e Corrigida, que diz: o nosso coração está dilatado para vocês. Mas vocês estão estreitados em vossos próprios afetos, ou limitados em vossos próprios afetos. E aí Paulo dá como se fosse uma ordenança aqui dizendo: dilatai-vos também vós. Esse comentário desses 3 versículos que eu leio aqui para vocês, ele não é um comentário solto, ele não é um comentário emocional, não. Ele faz parte de uma longa história de mágoas que precisa ser desfeita, que precisava ser quebrada, de uma reconciliação entre 2 partes que precisava acontecer. E aí, quando nós olhamos para isso, nós temos essa palavra, coração. Eu tenho algumas palavras que eu queria trazer e pensar nesse texto, para que nós pudéssemos ser ministrados pelo Senhor. Coração. Antes de nós discorrermos mais sobre coração, nós precisamos entender que nosso entendimento sobre coração nem sempre é o mesmo entendimento que a Bíblia quer nos apresentar e fala sobre o coração. Nós temos a tendência, ou nós entendemos o coração como a sede das nossas emoções. Quando alguém fala assim, fulano está seguindo o seu coração, quer dizer que ele está agindo na emoção, que ele está agindo num desejo, num intuito, em alguma coisa, que ele não está pensando muito bem naquilo que ele está fazendo. Ou seja, ele está seguindo o coração dele. Mas coração, na Bíblia, não é só a sede das emoções. Coração na Bíblia é um pouco mais do que isso. Quando nós olhamos coração na Bíblia, coração pensa, Salmos 14, 1, disse o nécio no seu coração. O coração decide, Daniel resolveu em seu coração, Daniel 1, 8. O coração crê, Romanos 10, 10. Com o coração se crê. O coração ama, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Deuteronômio capítulo 6. O coração ele deseja, ele concederá os desejos do teu coração. O coração sente,
Não se turbe, fique turbado, uma emoção, não fique ansioso o vosso coração, Jesus dizendo em Evangelho de João, capítulo 14, o coração adora, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Mateus capítulo 15, versículo 8. Ali no hebraico, essa palavra lev, ou levav, ela descreve o centro integrado da pessoa. Coração, ele é o centro integrado da pessoa. Não tem a ver só com emoções. Coração, como nós falamos, ele pensa, decide, crê, ama, deseja, ele sente, ele adora. O coração, ele é todo o nosso ser humano. Ele também pensa, ele também raciocina. O coração é de onde flui muita coisa. E nós aterrissamos um outro texto aqui, que lá em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou em outra tradução mais conhecida, as fontes da vida. Quando nós pensamos em fonte, começa a ficar mais claro. É o ponto de partida, é a nascente de um rio. Se aquele rio todo vai ganhando largura, vai ganhando cauda, vai ganhando, eu não sei palavras de rio, não estudei sobre rio para falar para vocês, estudei sobre coração. Ele vai ganhando as outras coisas, sabe assim, ficando mais largo, ficando mais profundo, ganhando densidade. Tudo começa onde? Na semente, na fonte. Na nascente. Então, se uma nascente ela é poluída, quer dizer que todo o rio vai ser poluído. Se uma nascente ela é fraca, quer dizer que aquele rio ele não vai ter tanta força assim. Então, é das nascentes. Então, é aqui que esse texto quer dizer para nós, essa imagem de uma nascente forte, que sai toda a nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, as nossas decisões, os nossos desejos, eles saem dessa fonte, e essa fonte é o coração. É por causa disso que o Jeremias, ele escreve para o povo o seguinte, lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? As atitudes, antes delas se tornarem atitudes, elas eram desejos, intenções, elas estavam dentro de um coração, da fonte. As atitudes são apenas o reflexo daquilo que se há no coração. E aqui o Jeremias ele fala claramente sobre a perversidade do coração, sobre a enganosidade, se é que existe essa palavra, senão nós batizamos ela agora. Enganosidade do coração. Engano, né? Mais bonito. O profeta ele está alertando que o coração ele tem a tendência a nos enganarmos de nós mesmos. Por isso que nós precisamos mais do que uma introspecção. Como o Cris começou fazendo o devocional ali embaixo, nós precisamos olhar para o Salmo 139, quando Davi diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sabe dos meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Não adianta você fazer uma introspecção, examinar o seu coração mesmo, não adianta. Quem precisa sondar e conhecer o seu coração é Deus, é Ele que vai distinguir os seus maus caminhos, as perversidades, os enganos, os desejos errôneos que há no seu coração, e Ele vai direcionar você pelos bons caminhos. Agora vamos voltar para o texto, agora que você entendeu o que é coração na Bíblia, o que a Bíblia não quer dizer como coração. Nós limitamos o coração nos nossos pensamentos odiernos, para usar uma palavra bonita. No Novo Testamento, Paulo, ele fala que o coração está aberto, ou seja, todo o seu ser, todo o seu desejo, toda a sua vontade, tudo aquilo que ele é, a fonte da vida dele está aberta para os coríntios, está aberto para aqueles irmãos. No entanto, aqueles irmãos, eles foram estreitados. Essa palavra aqui, eles foram estreitados aonde? Nas suas entranhas, ou nos seus afetos. Mas a palavra que Paulo usa aqui, splankna, do grego, ela quer dizer vísceras. Porque entendia-se naquela época que as nossas emoções estavam relacionadas a alguns órgãos. Então, tem muita gente que quando está emocionalmente abalado, o intestino já sente, o estômago já sente.
Alguma coisa nessa área digestiva, ela já começa a sentir quando o seu emocional está abalado. E era esse o entendimento daquele povo. Paulo não usa aqui, nesse texto, quando ele quer dizer que eles estão limitados nos seus afetos, ele não fala que ele está limitado na cardia, que é a palavra para coração no grego. Ele fala que eles estão limitados nas suas vísceras, o lugar mais íntimo no seu físico que possa relacionar-se a emoções. Ou seja, não é um sentimento superficial, ele não está falando sobre algo que está ali na superfície, mas ele está dizendo de um lugar mais fundo da pessoa. É aí que ele quer dizer que eles estavam limitados, que eles estavam aprisionados. E quando nós olhamos para a palavra coração, nós podemos ver, eu até fiquei na dúvida se eu fazia uma exposição do coração em 2 Coríntios, ou se nós falávamos sobre o que nós vamos falar hoje. Mas eu trouxe rapidamente para vocês que Paulo vai falando coração ao longo da carta toda e tem algum sentido. Ele começa dizendo, lá em 2 Coríntios 2,4, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Vejam que Paulo já começa falando sobre coração, a profundidade do coração que ele escreveu essa carta. Capítulo 3, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: vocês, coríntios, são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, não escrita com tinta, mas escrito com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em corações. O que ele está fazendo aqui? A alusão lá dos profetas, do Jeremias e do Ezequiel, que Deus arrancaria um coração de pedra e colocaria um coração de carne, que Deus não escreveria mais as suas leis em tábuas de pedra, mas as escreveria no coração dos homens. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ei, por intermédio do Espírito Santo de Deus, a lei do Senhor foi escrita no seu coração, e por causa disso vocês se tornaram cartas vivas do Senhor. Por onde vocês passam, por onde vocês andam, vocês se tornaram isso, coríntios. Lembrem-se disso, é isso que Paulo está dizendo. Ainda no capítulo 3, verso 15, ele diz o seguinte: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Ele estava dizendo sobre a religiosidade, o peso daquele povo, dos demais que queriam se dizer superapóstolos, mas quando Moisés era lido, parecia que um véu ainda cobria o coração deles. Capítulo 4, versículo 6, ele diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ei, vocês não foram transformados pela minha palavra, vocês não foram transformados porque eu sou alguma coisa, foi Deus mesmo que resplandeceu através da pessoa de Cristo Jesus no coração de vocês, lá no íntimo de vocês. Ele já dilatou o coração que estava antes apertado no pecado, Ele transformou um coração que antes estava deformado, e Ele veio trazer vida sobre vocês. No capítulo 5, verso 12, ele diz o seguinte: não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Ei, Paulo está falando o seguinte: ei, tem muita gente aí se infiltrando no meio de vocês, que eles querem demonstrar algo pela aparência, mas nós estamos falando de algo que está dentro do coração. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê, o homem olha as aparências e julga pelas aparências. Deus vê o coração. Deus olha para dentro do nosso coração. Vou pular o capítulo 6 e vou para o capítulo 7. Não digo a isso para condená-los. Já disse que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Nós somos família de Deus. Nós estamos juntos para morrer. Nós estamos juntos para viver. Nós estamos juntos para servir. Nós estamos juntos para sofrer, ainda que seja necessário sofrer, ainda que seja preciso ter lágrimas. Nós estaremos juntos em nossos corações. E por fim, a última vez que Paulo cita coração é Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que ele está querendo dizer aqui é, depois de tudo isso, depois de toda essa grande obra realizada no coração de vocês, não cabe parar em vocês, não cabe ficar em vocês, precisa transbordar de generosidade.
precisa transbordar de alegria. Existe um teólogo que nós gostamos, William Hendrickson, ele diz o seguinte, ele tem um comentário sobre essa segunda carta aos Coríntios, ele observa que esse uso repetido da palavra coração e esse uso temático a qual Paulo coloca aqui, ele não é apenas estilístico, não é apenas um estilo, mas ele é intencional. Ele está do início ao fim apelando não para a razão fria, sem autoridade institucional, mas ele está dizendo e apelando para o coração, porque ele sabe que uma reconciliação passa pelo coração. Aquela reconciliação que não passa pelo coração, ela é só aparência, ela não vai se sustentar. Ele destaca ainda que esse verbo, estáis estreitados, ele está no... pouco técnico isso aqui, né? Mas é importante. Ele está no presente contínuo, que quer dizer, ele é a figura daquilo que eles estão agora, não é a figura deles da eternidade. É um caso que eles se encontram agora, mas eles podem mudar esse caso. Tanto que vem o imperativo, depois a palavra é, dilatai-vos o vosso coração, ou abra o seu coração. Não esteja aonde você está, mas alargue esse coração. Dito isso, eu quero focar agora, falamos de coração, eu quero focar em 3 palavras: alargar, estreitar e entranhas, de fato. Essa primeira palavra, alargar, Paulo está dando um diagnóstico real da vida daqueles irmãos, daquela igreja. Paulo estava dizendo, ei, vocês estão limitados, vocês precisam alargar, ter espaço no seu coração. Essa segunda palavra, stenos, essa eu não consigo ler em grego, está aqui, mas não consigo ler. O grego descrevia o seguinte: becos apertados, lugares claustrofóbicos, lugares onde é impossível de se respirar. Não sei se você tem um problema com lugar apertado aí, uma claustrofobiazinha, mas é tipo isso. Vocês estão nesse lugar, vocês não conseguem respirar. E as entranhas, eu já falei aqui, é a profundidade, é o lugar mais profundo das suas emoções no seu ser. Eu tive a audácia de parafrasear essa frase do apóstolo Paulo, traduzindo para os nossos dias de hoje. Por exemplo, ele poderia dizer o seguinte: não é que faltou espaço da minha parte, o problema é que vocês se sufocaram em vocês mesmos por dentro. Vocês estão sufocados em si mesmos por dentro. O bloqueio não estava no relacionamento externo, o bloqueio estava dentro do coração deles. E é por isso que ele vem e ele diz o seguinte no imperativo no verso 13: dilatai também o vosso coração. É como se ele estivesse dando um mandamento: abra o coração de vocês. Ei, igreja, abra o seu coração. Paulo, ele não pede que eles sintam apenas uma emoção de educação. Paulo não pede apenas tipo assim: ei, quando eu passar com você, você pode dar um sorriso para mim e dar a paz do Senhor? Não, Paulo está dizendo o seguinte: abra o coração de vocês. Não é apenas superficial, não é apenas emocional, é de todo o coração, é de todo o ser, de todo o desejo, de toda a vontade, de todo o sentimento. Não finjam que vocês estão bem, não coloquem um sol, não tapem o sol com a peneira, não, abram o coração de vocês, tomem uma decisão, abrem um espaço que se fechou. Paulo está olhando para eles e dizendo: ei, vocês estão estreitados em vossos afetos. E o que significa isso nos dias de hoje? O que significa isso que o Espírito Santo quer ministrar ao meu coração e ao seu coração nessa manhã? Muitos de nós estamos estreitados em nossos afetos, muitos de nós estamos fechados nas nossas próprias emoções, muitos de nós estamos fechados na nossa própria caverna, muitos de nós estamos fechados em nós mesmos, na mais profundidade das nossas emoções, do nosso ser, dos nossos desejos, da nossa vontade, do nosso raciocínio. E nós estamos limitados, não vivendo aquilo que Deus tem para que nós vivamos. Por quê? Porque estamos limitados em nossos afetos. Limitado em vossos afetos significa não amar como um dia já amou. Não é uma ausência total de amor. Não quer dizer que você não tem amor.
mas o amor está reduzido. O amor está sob pressão. Se nós formos pensar, o amor ele não circula mais. Ele não tem fluidez para circular como circulava antes. Aqueles que já tiveram que colocar um stenter no coração, sabem do que eu estou falando. Não circula mais. Precisa ter um dilatador ali da sua veia, para que o negócio, para que o coração continue a bombear, continue a sustentar você. Certas situações, certas áreas da vida. Eu levantei 4 pontos aqui, 5 pontos aqui, dos afetos que nos limitam hoje. Quando nós transportamos isso para o diagnóstico aqui do nosso tempo, os nossos afetos, aquilo que costuma estreitar o nosso coração, aquilo que costuma estreitar a nossa família, em relação ao outro, em relação aos irmãos, em relação à igreja, à comunidade. O primeiro deles é uma mágoa não resolvida. Ou a palavra ressentimento. Você já parou para pensar o que é um ressentimento? Vamos dividir essa palavra? Tira o re. Você lê o quê? Sentimento. E o re quer dizer o quê? Você viver de novo todo aquele mesmo sentimento. Você não consegue sair desse looping, você não consegue sair dessa bolha. É uma mágoa não curada, uma mágoa não tratada. Toda vez que você chega, tem pessoas que chegaram feridas de uma outra denominação, de uma outra igreja, chegam aqui e elas têm o ressentimento de que elas vão continuar sendo magoadas, mas elas chegam aqui e elas levantam uma barreira enorme, estão limitadas em vossos afetos, elas não conseguem fluir da mesma forma que fluíam, porque acham que vão sofrer da mesma forma que sofreram. Tem pessoas que não se abrem para novos relacionamentos, novas amizades, porque foram magoadas, foram feridas, foram machucadas, e elas continuam ressentindo, ou vivendo este mesmo sentimento de dor, esse mesmo sentimento de perda, esse mesmo sentimento de afastamento de outras pessoas. Por quê? Porque elas criam uma barreira em si, elas estreitam os caminhos, e os outros não conseguem passar, porque está tão estreito esse caminho. São tão limitados em vossos afetos, que eles não conseguem desenvolver-se nisso, eles não conseguem parar ali. Existem pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão com ressentimentos, mágoas não resolvidas. Às vezes é alguém, é uma pessoa, e você não consegue olhar para a cara dessa pessoa. Às vezes é um ser humano, está dentro da sua casa, é sua família, é um amigo, é um parente, é alguém que trabalha com você, é alguém. E você desvia dessa pessoa, você não olha nos olhos dessa pessoa. Ah, por quê? Porque ainda tem alguma coisa ali. Às vezes você não sabe nem direito mais o que aconteceu, já até esqueceu do que aconteceu. Mas a pessoa está com aquele ressentimento, aquela coisa não resolvida. Esse é o primeiro ponto que eu levantei, que nos afeta, que nos limita. Pessoas que vivem limitadas, não conseguem fluir e viver tudo aquilo que Deus tem para elas viverem. Estão limitadas em seus próprios afetos. O segundo passo, nos dias de hoje. Quando foi? Ontem, eu estava conversando com um rapaz, e estávamos falando sobre isso. Comparação. Nossa, como isso está complicado nos dias de hoje. Comparação. Tem muita gente se comparando com o outro. Tem muita gente olhando para o carro do outro. Tem muita gente na brincadeira. E a gente estava falando sobre carro ontem, por isso que eu lembrei do carro. E ele estava falando sobre carros, e aí eu falei para ele estava cortando meu cabelo, eu falei para ele assim, você já parou para pensar que você quer tanto um outro carro, não sei o quê, que você já tem o carro que você queria há tanto tempo, e você não está feliz com esse carro ainda? Porque agora você vai querer um sonho novo, aí você vai viver esse sonho, aí você vai querer um outro, você vai querer um outro, você vai querer um outro. E quando que você vai parar? Quando que você vai entender a prosperidade? Eu falei, na Bíblia, existe algo chamado prosperidade. E não quer dizer que nós encontramos a plena felicidade em sermos muito ricos, multibilionários. Não, nós encontramos a plena felicidade numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo.
Independente da situação onde nós estejamos, nós somos prósperos, existe prosperidade no nosso coração, existe alegria no nosso ser. Eu não estou olhando para essas pessoas que estão postando coisas ali no Instagram o tempo todo, viagens, restaurantes, uma vida boa, e eu vou ficar desejando só isso, e eu não vivo a vida que eu preciso viver hoje. Ei, meu irmão, você está cometendo o pecado da inveja. Você está invejando a vida do outro. Tem gente que inveja tanto a vida do outro que não consegue se alegrar com a conquista do outro. O irmão está abrindo uma empresa, ele posta lá que ele está começando um negócio e tal. Aí o outro que tem desejo de fazer isso, mas nunca teve coragem de fazer, fala assim, nossa, era eu que tinha que estar lá abrindo uma empresa. Era eu que tinha que estar começando um negócio. Era eu que tinha que estar viajando para fora do país. Era eu que tinha que estar isso, era eu que tinha que estar aquilo. Ei, o seu coração está limitado nos seus afetos, e esse afeto é inveja. Abra o seu coração. Dilate o seu coração. Comparações eternas. E isso eu não vou nem fazer uma comparação de meios ministeriais, de dentro da igreja. Coisas que podem e acontecem aqui. Sabe, meu irmão, o coração ele vai encolhendo, inconscientemente, silenciosamente, por causa de uma comparação constante. Aí chega a hora que você não consegue se alegrar com o bem do outro. Você prefere chorar com os que choram, do que sorrir com os que se alegram. Às vezes é mais fácil. Porque é melhor você olhar para uma tragédia, você se compadecer de uma tragédia, do que você olhar para uma conquista e você celebrar de coração aquela conquista. Esse é o segundo ponto. A comparação, um ciúme, a inveja. O terceiro ponto, traição e desconfiança. Meus irmãos, só sabe a dor de ser traído ou da traição aquele que já passou por isso. Passou isso por um amigo, passou isso por um cônjuge, passou isso na família, passou isso numa comunidade, passou isso de alguma forma. Estes são aqueles que levantam barreiras, estes são aqueles que sempre querem manter uma distância segura, estes são aqueles que pensam, eu não quero passar por isso de novo, eu preciso manter-me numa distância segura, eu não vou amar como eu já amei, eu não vou me abrir como eu já abri, eu não vou passar por isso de novo, porque eu não mereço isso. Ei, você está limitado em seus afetos, você está vivendo numa limitação daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Você está estreitando isso na mais profundidade do seu coração, na mais profundidade do teu ser. Você pode levantar e dizer, mas da última vez que eu confiei me machucaram. A autoproteção virou um hábito para você, e o hábito virou estreitamento. Hoje você está limitado, hoje você está limitado em vossos afetos, e o Senhor hoje, nesta manhã, Ele quer falar para você, abra o seu coração, abra o seu coração. Linkado a este, nós temos o quarto, que é a decepção. Quantos de nós não admiramos alguém, e aí nós nos frustramos? Nossa, como é difícil lidar com frustração, não é verdade? É muito difícil lidar com frustração. Lá em casa nós temos uma frase, que é o nosso alinhamento entre nós. Que eu sempre pergunto para ela, quais são as expectativas dela para determinada situação. Sabe por quê? Porque expectativa alinhada não gera frustração. Se eu estou com a expectativa alinhada, se ela está com a expectativa alinhada, a gente não vai se frustrar, porque ela não vai esperar mais do que aquilo, e eu também não vou esperar mais do que aquilo. Quando a gente espera mais de algo, a gente não está alinhado, a gente se frustra, a gente se decepciona. E sabe o que acontece conosco? A gente coloca uma máscara de que está tudo bem, mas no fundo, a gente acha que a gente é igual à mulher sunamita lá. Não, porque a mulher sunamita, ela disse que estava tudo bem, mas no coração dela havia fé suficiente para que o filho dela fosse ressuscitado naquele momento. Ela não estava com uma falsa fé. Ela não estava sendo falsa com Geazi. Quando Geazi pergunta para ela, ei, como vai? Ela fala assim, vai tudo bem. Vai tudo bem com meu marido, vai tudo bem com meu filho. Ela não está sendo falsa, ela está agindo com fé.
Ela tinha certeza, ela não estava decepcionada com aquilo que Deus fez com ela. Ela estava convicta daquilo que Deus ainda iria fazer na vida dela. Então, às vezes, nós estamos assim, nós estamos mascarando de falsidade, de que está tudo bem, de que a gente quer um pensamento positivo. Ei, para com isso. Vamos enfrentar a realidade e vamos tratar essa decepção. Como? Orando ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor deseja abrir o nosso coração. E por fim, desse ponto aqui, tem mais ponto para falar. Por fim desse ponto, os nossos afetos que nos limitam, orgulho ferido. Ei, querido, isso aqui, né? As pessoas não lembraram do seu nome. Você não foi chamado. Não lembraram de chamar você, né? Poxa, mas esqueceram só de mim. Ah, eu não fui convocado. Eu não fui consultado para que isso acontecesse. Orgulho ferido. Nossa, mas tinham que ter falado comigo. Mas ninguém me consultou. Mas ninguém lembrou de mim. Olha só, eu passo lá e ninguém lembra meu nome. Eu passo lá e ninguém fala comigo. Ei, você começa a acreditar cada vez. Sabe o que você está achando? Você está achando que você é o mais importante. E que as pessoas precisam olhar para você. Sabe que você quer reconhecimento, você quer tapa nas costas. Sabe que você vai receber? Um tapa nas costas. E ele vai acabar onde? Só aí. Se Paulo quisesse um tapa nas costas, meu Deus, ele recebeu tantos. De outro jeito, né? Uma chibatada assim. Tem muita gente querendo reconhecimento, tem muita gente querendo aparecer, tem muita gente querendo subir no palco para aparecer, tem muita gente querendo estar na recepção para aparecer, tem muita gente que está sentado no banco querendo aparecer. Orgulho ferido, nós vamos nos estreitando em nossos afetos porque ninguém percebeu a minha ausência, ninguém percebeu que eu não estava, ninguém olhou para mim, meu Deus do céu. Sabe que eu olho para todos esses 5 pontos aqui, os pontos que nós tratamos, ressentimento, comparação, inveja, né? Traição, desconfiança, decepção, orgulho ferido, eu vejo tudo isso, eu vou precisar falar do cano de novo, mas eu vou falar de uma outra situação. Você mora em casa aqui, né? Os que moram em apartamento não tem essa questão, mas quem mora em casa, talvez já passou por isso. Já entupiu a caixa de gordura lá? Nossa, é ruim, sim ou claro? Nossa, meu Deus, é horrível, né? Quando começa a vazar, sai aqueles animais. Você conhece os animais que eu estou falando? Para minha esposa, esses animais, eles são maiores do que um T-Rex. Sim, grande é a luta, irmãos. Mas grande é a valentia que há no meu coração. Ainda bem que eu não tenho um problema com esses animais específicos. Esses marronzinhos. E às vezes eles voam. Graças a Deus eu não tenho um problema com eles, tenho um problema com outros. Mas outros ela não tem tanto problema assim, né? Porque senão eu ia falar assim, nós vamos agora embora desta casa e vamos deixar para estes animais. Se fossem os mesmos animais ao qual eu tenho problema. No entanto, irmãos, as nossas emoções são assim. É como um cano. A gente faz o quê? A gente usa, a gente vive o dia a dia, a gente lava, a gente deixa a coisa acontecer, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, só que sedimentos vão juntando nessa caixa. Sujeiras vão juntando, decepções vão ficando paradas, orgulho ferido vai ficando parado, uma traição vai ficando parada, uma limitação nos nossos afetos, nos nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, e quando você vê esse lugar já está tão transbordando de alguma coisa, que a água, e aí vamos fazer uma grande analogia aqui, a água que é o Espírito Santo de Deus, sabe aquele rio de água viva que flui lá do Ezequiel? Vamos fazer essa analogia para ficar certo? Essa água quer fluir, mas tem tanto sedimento, tem tanta limitação, tem tanta sujeira. O problema, sabe quando é? Eu vou precisar fazer você lembrar disso. É quando você abre a caixa de gordura e aí vem aquele cheiro, né? Você fala, aí você põe uma máscara, você põe uma toalha, você põe um pano, você faz a apneia, você faz tudo que você pode fazer. Mas aquele cheiro, ele é horrível, impregna. Terrível. E tem muita gente assim por dentro hoje. Tem muita gente que já cheira mal. De tanta podridão que foi guardando, alcançando.
Mas o Senhor hoje, nessa manhã, Ele está querendo dilatar o coração. Se você entende o que eu quero dizer, Ele quer alargar esses caminhos. Ele quer fazer fluir novamente. Um comentário acerca desses afetos limitantes, o Agostinho de Hipona, ele é certeiro nisso. Porque ele chama este fenômeno de a ordem do amor, ou ordo amores. Para ele, o problema espiritual é raramente a ausência de amor. Veja só o que ele fala. É raramente a ausência de amor. O fato é amor desordenado. O que é amor desordenado? A ordem dos amores está alterada. E isso faz com que nós tenhamos problemas espirituais e emocionais. O que ele quer dizer com isso? Veja só. Ele diz o seguinte. Ele diz que amar demais a própria imagem, amar demais o próprio conforto, amar demais a própria proteção emocional, amar de menos o irmão, amar de menos a comunidade, amar de menos o amor que Cristo deu, ou a vocação que Cristo te deu para amar. É aqui que entra a ordem dos amores. Ressentimento, comparação, desconfiança, tudo isso, na raiz, é amor a si mesmo, colocado acima do amor a Deus. Tudo isso é amor a si mesmo, em detrimento ao amor ao próximo. Tudo isso é você amando mais a si do que ao outro, amando mais a si do que a Deus, colocando-se em primeiro lugar do que colocando o outro. Não é autoproteção, isso é afeto dominante, sufocando o verdadeiro amor de Cristo que foi derramado sobre os nossos corações. Existem afetos que nos dominam tanto, amores por nós mesmos que nos dominam tanto, que afastam o amor de Jesus sobre as nossas vidas. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, vão nos afastando da vontade e da presença de Deus. Se eu pudesse pedir para você fazer um inventário agora dos seus amores, colocar uma ordem de importância, aquilo que você tem dedicado mais tempo, aquilo que você mais tem lido, aquilo que você mais tem visto, sobre aquilo que você tem mais falado, aonde estariam o seu ordo amores? Qual seria a sua ordem de amores? Se o problema, irmãos, na nossa analogia aqui é um cano entupido, Paulo está dizendo o seguinte, a gente podia construir um novo, vamos destruir tudo e construir um novo? Ele está falando, não, nós vamos destruir tudo e construir um novo, nós vamos desentupir. Nós vamos empurrar a sujeira embora. Nós vamos fazer uma pressão aqui, nós vamos achar um produto, nós vamos desobstruir, porque aquilo que já existe vai ser reescrito. Lembra que Paulo já falou aos coríntios lá, o coração de vocês foi revelado a pessoa de Jesus. No coração de vocês já foi revelada a palavra de Jesus. O Espírito Santo está escrito no coração de vocês como tábuas das leis. Vocês estão se limitando em seus próprios afetos, mas o Espírito Santo está aí dentro. A gente não vai destruir esse coração, eu não vou desistir de você, eu vou continuar insistindo, porque o Espírito Santo já acessou esse coração, já tem nova vida aí dentro. Você só foi sufocado pelos seus próprios afetos, você só foi sufocado pela ordem dos amores que você despriorizou. Você precisa voltar ao centro, você precisa voltar à vontade, você precisa ter um coração de novo transformado, você precisa ter um coração reconstruído pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui, dilatai-vos. Romanos, capítulo 6, 4, para que, como Cristo ressuscitou entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Um coração dilatado não é um coração que aprendeu a fingir que está tudo bem. Não, é um coração que voltou a andar em novidade de vida, livre para amar, livre do peso do pecado, livre do peso dos próprios afetos. É aqui que o cenário muda. Paulo não está dizendo assim, só tenta se esforçar mais um pouquinho. Vai lá, faz você alguma coisa, não. Ele está dizendo, permita que Deus entre no seu coração e remova todo esse sedimento que está aí. Permita que Deus entre nesse coração e remova essa sujeira, esse impedimento, para que a vida que já está aí dentro, ela possa circular.
e as outras pessoas possam ser testemunha disso, porque tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Diante disso, eu olho para a Bíblia e eu vejo uma completude tão grande na palavra do Senhor. Eu encontrei no Salmo 119, no verso 32, esse versículo, esse texto. Veja só o que está escrito. Correrei pelo teu caminho. Vou corrigir. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Veja que o salmista está dizendo que ele correrá no caminho dos mandamentos do Senhor. E o que é isso? É viver em obediência. Os caminhos do Senhor quer dizer a vontade plena e completa de Deus. Correr ou andar nos caminhos do Senhor é estar em conformidade com a vontade e a presença e a palavra de Deus. Traduzindo, obediência. Ele vai andar em obediência. E aqui eu vejo uma conexão preciosa entre esses dois textos. Ela não é simplesmente temática. Não é só o Davi escrevendo o Salmo dizendo, isso aqui é um tema de dilatar o coração, e o apóstolo Paulo escrevendo um tema de dilatar o coração. Não, ela é muito mais profunda que isso, porque aqui carrega o mesmo sentido, porque existe a mesma palavra, o mesmo campo lexical e semântico está colocado aqui nessas duas palavras. Mas nós precisamos entender, porque existem duas coisas aqui. O salmista está pedindo, ei Senhor, eu vou correr pelos teus caminhos, se dilatares o meu coração. É uma obra que Deus faz. No entanto, o apóstolo Paulo está aqui no Novo Testamento, olhando para os coríntios e falar, o nosso coração está aberto, vocês estão fechados, abram o coração de vocês. É um imperativo, é uma ordem para que nós abrimos o coração. Então lá no Antigo Testamento tem um homem pedindo para que Deus abra o coração. Aqui no Novo Testamento tem um homem pedindo para que os outros homens abram o coração. Aqui nós vamos entender essa súplica que está contida no Salmo. A ordem é, primeiro Deus alarga e depois eu corro. Ou seja, primeiro Deus me encontra, Ele alarga o meu coração, Ele dilata o meu coração, e então eu começo a viver a sua vontade, e então eu começo a viver na sua presença, e então eu começo a viver a sua vida. Não existe a possibilidade de tentar abrir o meu coração sozinho. Não adianta um comportamento, não adianta uma máscara, não adianta nada. É preciso que Deus faça esse trabalho. Vejam só, Deus precisa alcançar corações aqui nesta manhã. Talvez você nunca rendeu seu coração verdadeiramente ao Senhor Jesus. E hoje de manhã existe esse convite para você, que você possa dizer para o Senhor Jesus, alarga o meu coração e eu correrei nos teus caminhos. Alarga o meu coração e eu viverei a tua vontade. O que nós já estamos falando aqui, que Paulo está dizendo aos coríntios é o seguinte, ei, o coração de vocês já foi alargado. Jesus já encontrou o coração de vocês já receberam a revelação da verdade, já existiu amor, já existiu testemunho, já existe vida aí dentro de vocês. O que está acontecendo apenas é que vocês se fecharam, se estreitaram diante de todas as situações que foram acontecendo, e agora vocês não conseguem fluir mais. Ei, alargue o coração de vocês. Arranque esses sedimentos, tire isso e comece a fluir. Veja, o contraponto do salmo para a carta é o mesmo verbo, mas a aplicação é diferente. Nós precisamos de duas posturas ao mesmo tempo. Não dá para nós ficarmos só aqui no Salmo dizendo, Senhor, Senhor, alarga o meu coração, Senhor, se o Senhor não fizer. Não, nós precisamos orar ao Senhor e diante disso, tomarmos uma atitude, uma postura concreta. Não podemos estar numa espiritualidade passiva. Não, Deus quer contar comigo e com você, Deus quer um posicionamento do seu coração. É necessário que você esteja posicionado, dizendo, ei Senhor, o Senhor já dilatou o meu coração, agora eu quero continuar andando nos teus caminhos, e eu quero continuar essa obra. Eu quero dar sequência naquilo que o Senhor já começou, eu quero colaborar com o teu Espírito Santo na minha vida. Agora nós vamos aplicar. Temos 4 pontos de aplicação aqui. O primeiro ponto de aplicação é, em primeiro lugar, irmão, reconheça. Para você desobstruir o cano, você precisa dar nome para a sujeira que está dentro dele. Nomeie aquilo que está entupindo o cano. Existe um livreto, eu gosto muito dele.
Eu estou tentando me lembrar, desde a hora que eu comecei a falar, de quem escreveu 5 Passos para Obter Poder Espiritual. Eu acho que é o Leonard Ravenhill. Eu não tenho certeza. Se você lembrar, você fala para mim, que aí quem quiser procurar depois. Mas um dos passos é o seguinte: não negocie com o pecado. Dá nome para o pecado. Mas Deus não sabe de todas as coisas, Ele sabe. Mas o seu coração precisa ouvir que você está reconhecendo que você está perverso nisso. Existe perversidade, existe engano no seu coração. Ei, a intensidade, a inteireza do seu ser precisa ser comunicada através da sua voz. Você precisa reconhecer, você precisa dizer para você mesmo: ei, aqui está diante de mim a realidade de quem eu sou. E eu preciso que o Espírito Santo me visite, eu preciso que o Senhor dilate o meu coração, eu preciso reconhecer. É preciso ser honesto. É mágoa de quem? É ressentimento de qual situação? O que aconteceu? O que exatamente prende o seu coração nisso? É inveja, derrube isso. É inveja por quê? É inveja de quem? Reordene os seus amores. É orgulho ferido. Porque eu sou mais importante? Não! Reordene isso, dê nome. Quando o apóstolo Paulo fala: ei, examine o seu coração, examine, pois, o homem a si mesmo, é justamente isso aqui. O nosso exame está contido em olhar para aquilo que nós temos e dar nome para as coisas que das nossas mazelas, os nossos males, e não negociar mais com eles. Nós vamos dar nome, nós vamos deixar. Segundo aqui, liberte-se pelo perdão. Liberte-se pelo perdão, escolha perdoar. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Quando nós decidimos perdoar, eu acho que é o perdão, a falta de perdão, é o maior peso que pode existir para entupir um cano. É o maior sedimento que entope cano de relacionamento. É uma situação não resolvida, é um perdão não liberado. É um coração preso numa raiz de amargura. Perdão é decisão, meu irmão, perdão não é vontade. Paulo está dizendo: dilatai-vos, dilata o coração. Não é uma emoção espontânea, momentânea, não. Paulo está dizendo assim: ei, não negocia mais com esse sentimento que está te prendendo. Libera o perdão. Essa palavra perdão, ela é difícil até de ser pronunciada, sabe por quê? Porque ela tem uma ligação com a palavra perda. É você perder grandão. É uma grande perda. E sabe para quem você está perdendo? Para você mesmo. Quando nós liberamos o perdão, sabe para quem nós estamos perdendo? Para o nosso orgulho. Para o amor mais importante que está no nosso coração. Mas o Senhor chama você nessa manhã: ei, libere o perdão. Libere o perdão. Efésios 4, 31 e 32 diz: toda amargura, cólera, ira, seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não tem como nós retermos o perdão ao outro, quando nós entendemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Quem sou eu? Aonde eu estava? Qual é a podridão, tamanha podridão, perversidade, engano que existe no meu coração? E o Senhor olhou para mim e Ele disse assim: filho amado, você hoje está justificado, toda a sua culpa foi removida, e a partir de hoje você é uma nova criatura, você está enxertado em mim, para que você vá e dá fruto. Como que eu, que fui encontrado pelo Senhor, fui transformado pelo Senhor, estou enxertado nele, posso olhar para o irmão e falar: eu não consigo liberar o perdão para você, em nome de Jesus, hoje é o dia de você liberar perdão.
Sabe, irmãos, eu tive uma decepção muito grande. O fato é que eu não conseguia liberar perdão. E eu fiquei aprisionado e definhando nesse sentimento por 2 anos. Até que um dia, num culto de jovens, tinha uns 12 jovens lá, começou a cantar uma música, e a música era "Recebi um novo coração do Pai". Falava coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. E eu falei o seguinte, eu não recebi esse coração. Jesus, eu não recebi esse coração ainda. Eu sou nascido e criado na igreja. Até que naquele momento, o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, ele começou a orar na minha boca, e eu falei: Espírito Santo, eu não consigo sozinho, mas em nome de Jesus eu quero liberar perdão. Eu comecei a citar o nome das pessoas e os motivos, e o porquê, e a situação, e a causa. Ah, meu irmão, que eu estou ministrando para você aqui. Naquele dia, o meu coração, que estava estreitado em meus próprios afetos, no meu orgulho ferido, porque Deus tem que fazer justiça para mim. Foram eles que fizeram para mim, não fui eu que fiz para eles. Deus olhou para mim e falou assim: ei, você não lembra do perdão que eu dei para você? Você não tem capacidade para dar perdão para outras pessoas, não? Como que você ora o Pai Nosso? Naquele momento eu comecei a dar nome para as pessoas e pedir para que o Espírito Santo liberasse o perdão. O fato foi que naquele mesmo instante, uma presença gloriosa do Espírito Santo invadiu meu coração, como fazia muito tempo que não havia. Eu me lembro desse dia com muita gratidão ao Senhor, porque foi Ele que fez, não fui eu. E o que eu quero dizer é que hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o dia da sua vida. Pastor, mas eu não consigo nem pronunciar o nome, eu sei como é. Mas hoje você vai orar dizendo: Espírito Santo de Deus, eu não consigo sozinho, mas em nome de Jesus, eu quero liberar perdão. Fala nome, fala motivo, fala nome, fala motivo. Sabe, queridos, perdoar não quer dizer que, não quer nos levar a um fingimento de que aquela dor, ela nunca existiu. Nem relatar, nem reatar um relacionamento cheio de insegurança naquele momento, naquela hora. Não quer dizer nada disso. Significa entregar para Deus a justiça que pertence a Ele, para que aquela justiça ou aquele sentimento de justificação pare de ocupar espaço no seu coração. É o primeiro ato concreto de dilatai-vos. Busque a cura, terceiro ponto. Processe a ferida, em vez de esconder ela. Às vezes, a gente quer esconder a ferida, tampar ela, colocar um band-aid lá e achar que vai estar tudo bem. Não, às vezes você precisa raspar. Você precisa limpar lá dentro, assim, ó. Precisa ter água, precisa ter o mertiolate antigo, sabe? Que dói um pouquinho, que fere um pouquinho. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, ou para que encontrem a cura. Tiago 5,16. Esse verbo curar está relacionado à confissão e à oração. A confissão e a oração. É o processo que Deus vai utilizando aos poucos para remover todo o sedimento, toda a sujeira do nosso coração que está acumulado há muito tempo. Por fim, o último ponto. Peça que Deus dilate o seu coração e depois percorra o caminho do Senhor. Que a sua oração nessa manhã seja: Senhor, dilata o meu coração. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, eu preciso do Senhor, dilata o meu coração. Não é uma fórmula mágica, você vai dizer: Senhor, dilata, e Ele vai vir e vai dilatar. Não, é uma entrega, é um posicionamento.
Entenda que sozinho nós não conseguimos produzir esse alargamento. Entenda que existe um posicionamento, existe uma decisão. Senhor, me ajuda a dilatar esse coração, para eu correr no teu caminho, para eu viver a verdade. Senhor, existe amor no meu coração, eu já encontrei o Senhor, já tem vida no meu coração e ela está bloqueada de fluir hoje. Senhor, me ajuda a me libertar disso. Ei, meus irmãos, aonde você está estreitado? Aonde você está estreitado? Hoje é dia de abrir o seu coração. Você pode se colocar de pé nessa manhã? Essa carta de 2 Coríntios é uma carta de reconciliação. É uma reconciliação que começou, mas ela não tinha terminado ainda. Paulo já tinha perdoado. A maior parte da igreja tinha se arrependido. Mas ainda assim, tinha um espaço fechado entre eles. É exatamente nesse espaço fechado que a graça de Deus continua a trabalhar. Não é apenas na conversão inicial. Não é apenas nesse momento único na nossa vida, quando nós encontramos o Senhor Jesus, mas é na reabertura contínua do nosso coração, que mesmo salvo, mesmo amado, mesmo perdoado, pode começar a encolher com o tempo. Talvez não foi no único dia que seu coração começou a se fechar para alguém. Talvez foi grave, foi difícil. Mas hoje, assim como o apóstolo Paulo, eu quero ministrar a você dizendo: abra o seu coração. Eu comecei a chorar, aí já era. É Deus trabalhando no meu orgulho. Abra o seu coração. Se você está aqui, nós vamos começar a ministrar um louvor. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é: você chegou aqui, você foi convidado por alguém. Você nunca fez uma oração de entrega e confissão dizendo: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração completamente ao Senhor. Talvez você está vindo na igreja, você tem frequentado os cultos, você tem participado das atividades da igreja, mas você nunca fez uma oração completa de entrega dizendo: Senhor, abre o meu coração para que eu percorra nos teus caminhos. Alguém aqui no nosso meio quer dizer assim hoje: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor abra o meu coração. Eu cansei de correr sozinho, eu cansei de tentar sozinho. Eu cansei de viver a minha própria vida, eu cansei de tomar as minhas próprias decisões. Eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo. Alguém hoje, faça um sinal com a sua mão: eu quero hoje entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Temos um jovem ali. Tem mais alguém? O Senhor está salvando, o Senhor está curando, o Senhor está abrindo corações nessa manhã. Há mais alguém? Tem mais uma irmã lá no fundo, olha só, glória a Deus. Tem mais uma irmã aqui, glória a Deus. Tem mais alguém que quer dizer: Senhor, eu quero entregar o meu coração completamente ao Senhor, sem reservas. Sem reservas. Você que levantou a mão, continue com a mão levantada até alguém chegar do seu lado aí. Alguém vai orar com você, vai te abraçar. Está faltando 2 pessoas aqui, ó, um irmão lá e uma irmã aqui. Glória a Deus. Há mais alguém no nosso meio? O Espírito Santo diz que há mais alguém no nosso meio. Eu quero hoje entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Dizer: Senhor Jesus, a minha vida, o meu coração é Teu, plenamente Teu, inteiramente do Senhor. Que não haja mais reservas em mim. Eu não quero mais correr sozinho. Não dá mais. Eu não estou mais enxergando se tem mão, se não tem. Se tiver, levante bem alto a sua mão assim, para que alguém chegue até você para eu fazer o segundo convite. O segundo convite é que eu quero orar com você.
eu quero te convidar para a oração. Eu já quero chamar os irmãos da liderança, os obreiros do altar, para já se posicionarem aqui na frente, que nós vamos orar. Você hoje, que aceitou Jesus, quem está com essa pessoa aí, com esse irmão, traz ele para frente também, para nós orarmos juntos, dar um abraço aqui. Mas você hoje, que precisa abrir o seu coração. Você que hoje está dizendo: Senhor, está difícil para mim. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, sozinho eu não posso. Senhor, eu preciso ser encontrado por Ti. Senhor, eu estou de fato limitado em meus afetos. Eu estou aprisionado, parece que minha vida está em círculo. As coisas não vão, as coisas não fluem. Senhor, parece que eu até parei de ouvir a Tua voz. O teu coração precisa ser reencontrado pelo Senhor. O Senhor está te chamando nesta manhã. Vem, rompe a multidão, sai do seu lugar, se posicione para que o Senhor dilate o seu coração. Enquanto nós cantamos, você sai do seu lugar e você vem até a frente. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Jesus, uma coisa, mas uma coisa um desejo de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração, meu mestre, igual ao teu coração, a obedecer, cumprir todo o teu. Dá-me um coração igual ao teu. Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento. É o Senhor que faz essa obra. Nós não estamos aqui na posição de fazermos nada, mas é o Senhor que faz essa obra. Olha para os nossos corações, ó Deus. Olha para dentro de nós, Senhor. Opera, Senhor, e ministra a cura que vem do trono dos céus. Opera e ministra, Senhor, a reconciliação, a restauração. Opera e ministra, Senhor Jesus, uma nova vida a partir de hoje. Senhor, que haja decisão, que haja posicionamento, que haja mudança de mente, que haja, Senhor Jesus, um toque especial do Teu Espírito Santo a mudar, a transformar, a visitar, a operar, a fazer grandes coisas. Opera, Senhor, maravilhas no nosso meio nesta manhã. Cura-nos, Senhor, e seremos transformados pelo Senhor. Dilata o nosso coração para que vivamos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Volta-nos, Senhor, ao teu primeiro amor. Volta-nos, Senhor, à essência da adoração. Volta-nos, Senhor, ao lugar de comunhão contigo e comunhão com os nossos irmãos. Que hoje seja dia de novidade de vida, que hoje seja dia de novo nascimento, que hoje seja dia de reconstrução, que hoje seja dia de reconciliação, que hoje seja dia de derrubar muros, barreiras, que hoje seja o dia das correntes serem quebradas, das vidas serem visitadas, de pessoas serem transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Faz isso, Senhor, para a glorificação do Teu nome, para a glorificação do Teu nome. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado.
Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Cante comigo. Dá-me um coração igual, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto A obedecer, cumprir todo o teu querer. Oh, dá-me um coração igual ao teu. Uma ponte. Ensina-me a amar o meu irmão. Tem coragem de cantar isso aí, ó? A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche, Senhor, enche-me, teu Espírito. endireita os meus. Ó Deus, Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, aleluia. Você que recebeu Jesus hoje, voltou para Jesus hoje, nós queremos pegar o seu nome, seu contato. Vou pedir para a pessoa que trouxe aqui, leva na recepção lá, só para pegar o contato, o nome desse irmão, dessa querida irmã, que hoje entrega a sua vida para o Senhor Jesus, para que nós possamos permanecer em contato com você, porque Deus tem coisas para fazer em você e através de você, amém? Amém. Pode voltar para o seu lugar, querido. O Senhor nos fez para ser curados, transformados, para fluirmos naquilo que Ele tem para nós e por nós, amém? Amém? Olha para quem está do seu lado aí com coragem. Eu não falei isso hoje a mensagem inteira, eu vou falar no final. Abra o seu coração, fala para ele aí, fala para ela aí. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho 3 recados para os irmãos. Eu tenho 4 recados. Muito bem, muito bem. Vou começar com esse recado porque está mais fresco e não está anotado. O Natal está chegando, né, gente? Estamos aí já. Já é julho, né? Daqui a pouco. Mas a gente já está se preparando para o Natal. Você que gosta de cantar e quer cantar no coral, hoje é o último dia para você ir lá na recepção, pegar o contato do Adriano, que é o líder do Ministério de Louvor, chamar ele, porque vai ter uma audição geral aqui, acho que no próximo final de semana. Sábado é o arraiá. Eu acho que não vai ser sábado. Vai ser no sábado? Vai no dia do arraiá mesmo. Isso aí. Vocês vêm, já vem pronto, tá? Já vem pronto de caipira, assim, bonito, arrumado, de calça, sei lá. Vem do jeito que você quiser vir, irmão. Só, né, vem decente, glória a Deus. Então, tá aí a primeira. Aí a segunda já é, sábado tem o nosso arraiá. Era o momento que vocês faziam o ru. Vou falar de novo. Sábado tem o nosso arraiá. Nossa, que bom que vocês estão animados. Eu também estou super animado para aquilo que Deus vai fazer aqui, um tempo de alegria, de comunhão, de festa, de nós trazermos pessoas, amigos, convidados, para que eles possam conhecer um pouco mais a nossa comunidade. Nós estamos ali
Você sabe o motivo do nosso arraiar, não precisa a gente ficar repetindo aqui. O motivo é o Sabadão da Criança. Nós fazemos um evento beneficente para todas as crianças da comunidade, para os amigos que não são cristãos, das crianças, com tudo isso de graça. E para isso acontecer, nós levantamos o recurso no arraiar. Então, compre o seu convite antecipado. Sabe quanto você vai pagar no convite antecipado? R$1. Para com isso, R$1 o convite antecipado. Se você não comprar hoje, no dia, sabe quanto vai estar? R$2. Então, você que riu, você não liga de pagar os R$2 na hora, mas paga hoje. Se você quiser não enfrentar a fila no caixa, você já compra hoje também a cartela de consumação. Venha, a partir das 5 horas da tarde, estaremos reunidos aqui e vai ser um tempo abençoado. Tragam amigos, convidados, pessoas que eu creio que o Senhor vai falar conosco. E por causa disso, domingo que vem, dia 26, não haverá o culto da manhã. Vai ter culto domingo, dia 26 de manhã? Pronto, é assim que os professores fazem para os alunos guardarem. Então vocês guardaram, para não aparecer os irmãos aqui e falar: ô pastor, cheguei domingo de manhã, não tinha culto. Só vai ter o culto da noite, a festa acaba tarde, a gente ainda precisa limpar, organizar, arrumar, é muita gente trabalhando, muita gente envolvida, e eu creio que vai ser um tempo abençoado. Mas você vem no dia 26 à noite, para que nós possamos celebrar ao Senhor juntos, assim como estamos fazendo aqui, e receber mais a ministração da palavra do Senhor. Por causa disso, tem muita gente trabalhando, você já está envolvido em algum ministério, já está trabalhando no arraiar, glória a Deus. Esse recado não é para você, esse recado é para você que não está escalado, mas quer ajudar no arraiar, quer ajudar a fazer alguma coisa. Precisamos de muitas mãos aqui para montar a festa e para desmontar a festa. Então a gente começa a montar a festa na sexta-feira à noite. Pastor, eu quero ajudar, eu quero ser voluntário para ajudar. O que eu posso fazer? Um monte de coisa. Tem muita coisa para fazer. Relaxa. Deus pode usar todos os seus dons e talentos aqui. Não vai ser desperdiçado de forma alguma. Eu só preciso de um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor está chamando. Então, lá na recepção também vai ter um QR Code. Você vai escanear, você vai entrar num grupo. Nesse grupo do WhatsApp, você vai receber as instruções e a gente vai montar as escalas a partir das pessoas que se dispuserem a trabalhar no arraial lá. Então, se você tem um coração voluntário, faça isso. Passa lá no final e vai ser bênção. Meu último recado. Foi 3, é o quarto e último. O curso de membros está chegando. Você que está só frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, você tem a oportunidade de dar o seu nome lá na recepção. Você percebeu que é tudo lá, né? No final do culto, passa lá, via das regras, sabe assim, via das dúvidas? Passa lá, que aí você vai ter informação sobre tudo. Então, passa lá no balcão da recepção e você vai ter as informações necessárias para você entrar no curso de membros e também no curso de batismo, se você quer se batizar. Vamos começar os 2 em agosto e vamos ter um tempo abençoado. Amém? Pega no irmão que está na mão do irmão que está do seu lado assim, ó. Fecha os corredores aí, querido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe seu coração, que o Senhor abençoe a fonte de tudo que sai à sua vida, que você possa fluir no rio do Espírito Santo, coisa boa para a vida de outras pessoas, para essa comunidade, para essa cidade, porque esse é o nosso chamado. Senhor, eu quero te agradecer por este culto, te agradeço pela tua palavra, pelos louvores, te agradeço pela tua presença, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor faz grandes coisas nos nossos corações e nossas vidas, que saiamos daqui transformados, visitados, ministrados pelo Senhor, para vivermos o dia de amanhã de uma forma diferente, percorrendo os caminhos do Senhor com a tua graça, e que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo, estejam com vocês e com vocês permaneçam para todos sempre. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Abraça o irmão que está do seu lado aí, dá a paz do Senhor para ele, a paz do Senhor para ela. E passa.